Olá, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal AD Belém Aracium, um canal de edificação para a sua vida. Nós estamos em mais um momento crescendo na verdade. Nós estamos já na 19ª edição do Momento Crescendo na Verdade. E a semana que vem, na sexta-feira próxima, dia 4, nós faremos a 20ª edição do Momento Crescendo na Verdade. Nós vamos sortear as pessoas que têm feito os seus comentários ali no nosso canal YouTube lá. Por exemplo, a semana passada nós tivemos algumas pessoas que comentaram. A nossa irmã Solange, nossa irmã Rose Martins, irmã Neuza Tonioli, irmão Valmir Mendes, lá da congregação da Santa Felícia, irmã Cristiane Santiago, da congregação do Ipanema, irmã Lidiene, irmã Sueli Moraes, irmã Marta Gomes e o pastor Valdir de Paula, que nos deixou, está lá na cidade de Hortolândia. Então esses foram os irmãos que comentaram no último momento Crescendo na Verdade. Então esses irmãos estão concorrendo ao brinde que nós estaremos sorteando na 20ª edição do Momento Crescendo na Verdade. Amém? Então a semana que vem, não perca, nós faremos esse sorteio de um brinde, congratulando com os irmãos que têm compartilhado conosco a mensagem e compartilhado conosco o Momento Crescendo na Verdade. Amém, queridos? Hoje nós estaremos ministrando a palavra de Deus ao seu coração com o seguinte tema: buscando ser segundo o coração de Deus. Buscando ser segundo o coração de Deus. Então nós vamos estar mergulhando na palavra de Deus. Quero convidar você a vir comigo. Então nós vamos agora mergulhar na palavra de Deus com o tema buscando ser segundo o coração de Deus. Quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias ali. Essa palavra está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Repetindo: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus sobre o tema buscando ser segundo o coração de Deus. Queridos, essa passagem aqui, ela vem falar para nós que Deus ele quer usar pessoas segundo a vontade dele. Ele quer nos fazer pessoas a ser segundo o coração dele. Usar mulheres, homens, adolescentes, até criança, que seja segundo o coração dele. E nós vemos essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, né? Davi foi no tempo do Velho Testamento, mas Atos dos Apóstolos vem refletir essa mensagem, essa palavra, lembrando do rei Davi. E quando falamos que Deus deu testemunho sobre Davi, que era um homem segundo o coração dele, às vezes a gente tem uma visão limitada, às vezes a gente tem uma visão assim um pouco assim restrita em relação a pensar que Davi foi a única pessoa que Deus queria que fosse, que ele escolheu como segundo o coração dele. Mas isso não é assim. A Bíblia ela é algo que foi escrito para que nós tivéssemos conhecimento, mas também a Bíblia foi escrita também para a aplicabilidade das nossas vidas também. Então essa passagem, quando Deus procurou Davi, filho de Jessé, alguém segundo o coração dele, ele procura, ele carece, ele gosta de encontrar pessoas segundo o coração dele. E Deus está nos convidando a ser pessoas segundo o coração dele. Queridos, hoje a gente está vivendo nós vivemos uma época de crise em todas as áreas.
a crise, principalmente crise de liderança. A começar na área política, nós vemos a crise de liderança política, e aí que vem afetando, começa numa cadeia e vai fomentando e vai abrangendo todas as linhas da nossa sociedade. Nós vemos crise na nossa política, nós vemos liderança política de uma situação que a gente não pode confiar, e isso aí tem atingido. Eu sei que tem pessoas com boa intenção no meio da política, mas hoje nós vemos uma crise de liderança na política muito abrangente e muito grande e muito até desanimadora, para ser sincero. E também nós vemos as crises também nas famílias, né? Quantos pais de famílias com dificuldade com os filhos, para criar os seus filhos, para educar, para trazer eles, para dar uma dignidade, para dar uma educação. Nós vemos crise também nas famílias, pais e mães não podendo mais, não contendo mais, não conseguindo educar os seus filhos. Também nós vemos crise de liderança, queridos, no meio da educação. Antigamente, quando a gente via, a gente tinha os professores como alguém de autoridade, a gente respeitava os nossos professores. Hoje nós vemos nas escolas até um abandono de profissionais da área de educação pedindo para sair, outros sendo tratados, fazendo tratamento psicológico porque foi agredido por alunos, teve uma situação lamentável na sua vida e ele se tornou uma pessoa frustrada na sua área profissional, que é ser professor. Então, antigamente os professores eram muito respeitados, né, na nossa época, mas hoje nós vemos uma crise de liderança na educação. Também nós vemos uma crise, além na educação, queridos, nós vemos também uma crise na liderança da igreja. Hoje nós vemos aí quantas pessoas têm trazido escândalo e têm trazido problemas, têm feito de maneira ao seu bel prazer, e pessoas que ocupam um cargo de liderança eclesiástica ou cristã, falando o nome de Deus, mas trazendo algumas consequências, trazendo alguns escândalos que Deus ele fica um pouco assim entristecido, porque no coração de Deus ele quer procurar pessoas que venham alegrar o coração dele, que venham agradar a ele. É isso que Deus, Atos dos Apóstolos, ele quer falar, que Deus procura pessoas que venham agradar a ele. E nós vemos aqui, queridos, que essas crises que vêm se cometendo, a gente acaba tendo dificuldade para encontrar pessoas que venham agradar a Deus, viver uma vida que agrada a Deus. As pessoas querem ser pessoas segundo o coração de Deus. Às vezes eu posso perguntar para você, você quer ser pessoa que seja segundo o coração de Deus? Aí muitas das pessoas vão querer, eu quero ser essa pessoa segundo o coração de Deus. Eu também, como pastor Valdir falando de mim, eu quero ser essa pessoa segundo o coração de Deus. Mas para ser essa pessoa segundo o coração de Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Para a gente ser pessoa segundo o coração de Deus, a gente precisa passar por uns processos. E nós vamos estar falando dos processos aqui para você ser realmente uma pessoa segundo o coração de Deus. Nós vemos que Davi passou por um processo ali para ser alguém segundo o coração de Deus. E às vezes a gente pensa assim, eu quero que Deus trate comigo diretamente. Por exemplo, eu penso assim, eu quero que Deus fale comigo pessoal. Eu não quero ouvir profeta, eu não quero ouvir pessoa, eu quero ouvir Deus. Eu quero que Deus fale comigo. Mas muitas vezes a maneira que Deus trabalha de várias formas, mas a maneira mais assim adequada, mais assim usual que Deus trabalha é usando pessoas para nos moldar. Deus ele vai fazer-nos segundo o coração dele, mas usando pessoas para nos moldar. Aí você fala, não, eu não gostaria, eu gostaria que até fosse um anjo que falasse comigo, mas não, eu quero te dar essa notícia. Deus, ele quer que você seja
uma pessoa segundo o coração dele, mas ele vai usar pessoas para te fazer segundo o coração dele. E nós vamos tratar desse assunto aqui, né? Muitas vezes a gente pensa de uma forma, mas Deus ele quer agir da forma dele. E eu quero tratar de 5 pessoas que Deus usou para fazer com que Davi alcançasse aquilo que ele queria dele, que ele fosse realmente alguém segundo o coração dele. Aí você vai falar, pastor Valdir, mas Deus já tinha falado antes de acontecer essas coisas com Davi, mas Deus ele é onisciente. Ele já sabe o futuro, ele já conhece todas as coisas. Ele já viu o coração de Davi, mas ele já viu o processo que Davi ia passar. Assim, Deus ele também enxerga-nos também, para que nós possamos entender o processo que nós precisamos passar. E nós vamos passar por um processo para ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Primeiro processo, a primeira pessoa que Deus usou para que Davi fosse segundo o coração dele foi Samuel. Deus usou a vida de Samuel para fazer com que Davi fosse alguém segundo o coração dele. E com Samuel, Davi ele recebeu unção. Nós precisamos de alguém, líder espiritual, que venha nos ungir, que venha nos abençoar. E Samuel, querido, Samuel era uma referência na nação de Israel. Samuel, além de profeta, de sacerdote, era alguém que não tinha uma lisura, não tinha algo a apontar dele. Era uma pessoa íntegra, pessoa que vivia para Deus. A sua vida era devotada a Deus, tanto é que sua mãe ofereceu ele no templo como oferta a Deus. E Samuel foi uma pessoa que Israel olhava e falava assim, olha, esse líder é um líder de Deus, é alguém de Deus. E nós, queridos, precisamos passar para ser alguém segundo o coração de Deus. Nós precisamos passar por líderes que sejam de Deus, pessoa que venha nos ungir. Samuel ungiu a Davi segundo o mandado de Deus. Então, para que tem pessoas que já pulam esse processo, já quer, eu quero ser alguém, ser usado por Deus, mas por um processo da unção. E Deus ele precisa usar alguém para ungir as nossas vidas, para que nós possamos alcançar esse processo, né? E nós vemos que Samuel era um líder que não usurpava, era um líder íntegro, era um líder de referência espiritual. E nós vemos que depois que Samuel ungiu a Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. Quando nós recebemos uma unção espiritual, o Espírito Santo vem e se alegra, porque isso faz parte de um processo, né? Porque Davi ele ficou debaixo de uma unção de alguém que ungiu ele, que foi ordenado, porque Deus assim falou. Hoje nós vemos no meio secular, queridos, se ouve falar muito de mentores. A gente precisa de alguém, a gente precisa de alguém que seja espelho, alguém que a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa, se eu for para ser alguém, eu quero ser como essa pessoa. Israel, eu acredito que olhava assim, olhava para Samuel, puxa vida, que homem íntegro, que homem exemplo. E nós estamos precisando disso, queridos. Samuel foi isso para a vida de Davi. Com Samuel, Davi recebeu a unção e nós precisamos passar por Samuel para ser pessoas segundo o coração de Deus. A segunda pessoa que Davi passou para ser alguém segundo o coração de Deus foi Golias. Com Golias, Davi recebeu autoridade. Com Golias, Davi recebeu autoridade. Nós vemos, querido, não basta a gente apenas ter unção. A gente tem unção, somos batizados com o Espírito Santo, temos a presença do Espírito Santo, mas não temos autoridade. E com Golias, Davi recebeu essa autoridade. Quando Davi recebeu a unção, a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor, ele manifestava em Davi. Mas ele continuava sendo um pastorzinho de ovelhas, de poucas ovelhas malhadas do seu pai. Foi palavra dos seus irmãos. Foi palavra dos seus irmãos, esse aí é um pastorzinho de poucas ovelhas do nosso pai, aí, de ovelhas malhadas do nosso pai.
Mas as coisas mudaram, porque Davi, ele no dia que estava em guerra lá, os filisteus estavam afrontando Israel. Davi, o pai de Davi, Jessé, falou assim: vai meu filho levar lanche para os seus irmãos. Aí Davi saiu com queijo, com os lanches. Talvez possa ser até que dá fome na gente em relação a isso, mas aí Davi foi levar o lanche, o almoço para os seus irmãos. E chegando lá na batalha, perto da batalha, Davi escuta o gigante Golias afrontar o povo de Israel. E ele ficou indignado, ele falou: não é possível uma coisa dessa. E Deus estava preparando um momento para dar autoridade para Davi. E aí Davi, ele olha lá e leva o almoço para os seus irmãos, leva o lanche. E ele olha e a Bíblia fala que Davi perguntou quem era aquela pessoa, aquele circunciso que estava afrontando a nação, o povo de Deus. E aí ele falou, as pessoas tudo com medo, falando: esse aí é Golias, está afrontando. E a Bíblia fala que Golias ficou 40 dias afrontando, humilhando o exército de Israel, falando que não tinha ninguém para combater com ele. E a Bíblia fala que foi o dia que Davi recebeu a autoridade de Deus. Queridos, para que nós possamos ser alguém segundo o coração de Deus, nós precisamos passar por esse momento de autoridade, receber a autoridade de Deus. Mas para receber a autoridade de Deus, nós precisamos derrotar Golias. Davi, ele enfrentou Golias que estava confrontando o povo de Israel, e ele derrotou Golias, derrotou o gigante. Queridos, eu quero trazer essa ilustração para nós, para que nós possamos ser alguém segundo o coração de Deus. Ser alguém segundo o coração de Deus é alguém que agrada a Deus. Para que nós possamos ser alguém segundo o coração de Deus, nós precisamos derrotar o nosso Golias. Mas o nosso Golias não é o nosso patrão que fica perseguindo a gente. Não é alguém que faz o bullying e tenta diminuir a gente. Não é a nossas esposas ou nosso esposo que em alguns conflitos. Não é a nossa sogra. Não é isso. O nosso Golias são as nossas vaidades. São os nossos pecados. Nós vemos aqui que a gente entende que o nosso Golias, nós precisamos estar dentro de nós e que nós precisamos vencer ele, matar ele, porque se a gente não matar o nosso Golias, nós vamos sucumbir. Ele vai acabar com a gente, ele vai nos destruir. E Golias, nessa relação aqui, Golias são a fragilidade da nossa carne, também a nossa debilidade do nosso caráter, e o nosso caráter, e o nosso também descontrole, são vícios. Golias representa tudo isso aqui. Golias aqui são os problemas ligados à nossa alma, que ainda nos afronta, que está exercitando contra nós. Aí eu fico uma pergunta aqui: quando o teu Golias vem te afrontar, o que você faz? Você fala que vai contra esse Golias em nome do Senhor dos Exércitos, ou você fica amedrontado e não quer derrotá-lo? Mas para que nós possamos ser alguém segundo o coração de Deus, nós precisamos derrotar o nosso Golias, para que a gente possa ter a vitória de Deus. E muitas coisas, queridos, vêm contra nós, tenta nos dominar, tenta dominar a nossa vida. Esse é o Golias que tenta nos afrontar, tenta nos tirar a paz. Muitas vezes nós somos impelidos a tomar certas atitudes. Um dia, lendo o livro do Max Lucado, ele contava que um dia ele estava dirigindo o carro, alguém ficou afrontando, fazendo assim, brincando, dirigindo o automóvel, e fechava ele. E ele ficou tão irritado, ele falou: meu Deus, quase eu perdi o controle. Perdi o controle com essa pessoa querendo me acidentar, talvez ia acontecer um acidente com a minha família. E ele ficou tão irritado, ele falou assim: quase eu perdi o controle. Porque o Golias dentro de nós é isso, querido, nós precisamos matar. Às vezes nós precisamos enfrentar o Golias que está em nós, é os nossos temperamentos, e nós precisamos disso.
A nação não sabia, não conhecia Davi. Por exemplo, Samuel conhecia Davi, a família de Davi conhecia Davi, porque Davi foi ungido lá perante a mesa, perante seus irmãos, perante seu pai. Todo mundo já conhecia Davi, mas a nação não conhecia Davi. E Davi, ele ficou conhecido porque derrotou Golias. Queridos, nós vamos ser conhecidos como alguém segundo o coração de Deus quando nós derrotarmos os nossos Golias, que estiver afrontando e querendo tirar a gente do rumo e do foco das coisas de Deus. Então, Deus, ele quer que a gente vence o nosso Golias. E agora eu quero falar da terceira pessoa. Terceira pessoa que Deus usou para fazer com que Davi fosse alguém segundo o coração dele foi Jonatas. Com Jonatas, Davi teve reconhecimento e treinamento. Com Jonatas, Davi teve reconhecimento e treinamento. Hoje, querido, nós vemos as igrejas estão cheias de Davis, mas com pouco Jonatas. Jonatas é alguém que treina você. Jonatas é alguém que reconhece o seu potencial. Jonatas é aquele que acredita no seu chamado. Nós vemos que Jonatas, a Bíblia fala que Jonatas, ele pegou a espada dele e entregou na mão de Davi. Ele foi treinar Davi, que ele colocou a espada dele na mão de Davi. E uma coisa interessante é que a espada não era feita uma produção em série. A espada era feita particular para a pessoa. E aquela espada foi feita para Jonatas. Mas Jonatas pegou a espada dele e entregou para Davi, mostrando assim, olha, eu te dou também o treinamento, mas eu não só te treino, mas eu também te responsabilizo pelo seu chamado. Eu te dou a ferramenta para que você possa exercer o seu chamado. Isso é coisa linda. Jonatas, além de ser treinador, a pessoa que treinou Davi, foi o melhor amigo de Davi. Às vezes nós precisamos de pessoas amigas, pessoas que Deus coloca para ser amigos nossos, para nos treinar, para nos capacitar, para nos dizer por onde nós vamos, porque uma certa feita Davi estava sendo perseguido e Jonatas falou assim, olha, não vai por aí, senão você vai morrer, vai por aqui que é o melhor caminho. Muitas vezes nós precisamos de Jonatas assim, queridos, que vai nos indicar o caminho, que vai nos orientar. Tem pessoas que falam, que só faz as coisas para te agradar, falar, não, tá tudo certo. Às vezes Jonatas, ele te treina, fala, olha, aqui você está errado, aqui você está certo, aqui você precisa ser treinado. E Jonatas, ele é aquele que capacita. Queridos, às vezes você tem falado assim, eu tenho sido Davi porque eu tenho encontrado Samuel na minha vida que tem me ungido. Eu tenho derrotado os meus Golias. Eu tenho também encontrado Jonatas, pessoas que têm me treinado. Mas eu pergunto para você, e você tem sido Jonatas na vida de alguém? Tem treinado alguém? Tem orientado alguém? Está acreditando no potencial de alguém? Está investindo em alguém? Muitas vezes, queridos, quando nós deixamos de ofertar uma oferta missionária, nós estamos não investindo em Jonatas. Talvez os nossos missionários estão lá no campo de batalha e nós não estamos sendo Jonatas, investindo nessas pessoas que estão lá no campo, buscando alguém, buscando almas para o reino de Deus, e nós estamos acomodados demais. E a Bíblia diz que Jonatas, ele fez essa ação aí com Davi, uma ação que foi tremenda ali, dele entregar a espada. Todos nós precisamos, querido, de um Jonatas que venha nos treinar, que venha nos ajudar, que venha nos ensinar. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem os cursos de ensino mesmo. Nós estamos numa pandemia aí, estamos com ensino. Hoje eu estou sendo um Jonatas para os irmãos do momento, crescendo na verdade, querendo instruir vocês a ser pessoas segundo o coração de Deus. Nós vemos, a nossa igreja tem as EBDs, que é a Escola Bíblica Dominical, temos os nossos cursos de ensino, temos cursos teológicos. Isso aí são as ferramentas de Jonatas, preparando Davi para ser alguém segundo o coração de Deus.
eu pergunto para você, você é um Davi, mas você tem sido Jonatas para alguém? Nós vemos aqui, queridos, que muitas vezes Deus ele já preparou as pessoas, já capacitou, mas as pessoas não têm se tornado esse instrumento de ser Jonas. Mas eu quero dizer para você que eu quero viver o meu ministério com o propósito de ajudar as pessoas a crescerem no seu ministério, no seu chamado. Eu tenho isso comigo, de ajudar as pessoas. Queridos, nós vamos nos tornar grandes sendo Jonatas, treinando, ensinando as pessoas. E para que nós possamos ver essas pessoas ser alguém segundo o coração de Deus. Quarta pessoa que Deus usa para fazer com que Davi fosse alguém segundo o coração dele foi Saul. Saul, nós vemos que é um tipo de líder difícil. Saul, Davi amou Saul, mas a gente vê que Deus ele coloca nas nossas vidas pessoas às vezes difíceis para que mostremos a verdadeiramente, né, quem nós somos. Muitas vezes as pessoas são difíceis e é muito fácil a gente tratar bem quem nos trata bem. É muito fácil a gente ser bom com as pessoas boas, ser cordial, ser amoroso com as pessoas que merecem a gente ser cordial. Mas todo líder precisa de um Saul, querido. Uma pessoa difícil, uma pessoa complicada. E nós vemos aqui, queridos, que Davi, ele viu aí, Saul várias vezes tentou matar Davi, mas Davi, ele se esquivava, não queria fazer mal a Saul, porque ele falou, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Davi ele não queria o mal, mas Saul era uma pessoa problemática, era uma pessoa difícil, e Davi teve que enfrentar isso, a fúria de Saul. Saul na sua vida foi para mostrar quem era Davi. Saul nas nossas vidas é para mostrar quem nós somos. Tem pessoas que falam assim, eu sou crente, mas o meu braço não é. Então, querido, você não está sendo alguém se preparando para enfrentar Saul e ser alguém segundo o coração de Deus. Tem pessoas que falam assim, olha, eu sou cristão, eu me converti, mas eu sou lá da terra, aonde se mexer comigo, eu não levo desaforo para casa. Então Deus ele vai colocar Saul na vida de vocês para treinar você a ser alguém segundo o coração dele. Nós precisamos buscar equilíbrio, ser equilibrado. E por isso que Deus coloca Saul na nossa vida para que a gente possa ser alguém segundo o coração dele. Ele vai colocar gente difícil que nos mostra quem somos. Essas pessoas difíceis vão mostrar quem nós somos. Se nós estamos com o fruto do Espírito, sendo longânimo, amoroso, tendo paz, frutificando no Senhor. Saul faz tudo as coisas contra Davi, mas Davi ele permanece na posição. Davi ele não foi vingativo. Davi ele é isso que tem que acontecer, querido. Às vezes as pessoas ficam contra a gente quer levantar a mão, quer fazer assim, não. Queridos, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor. Deus, ele é aquele que peleja por nós. Ou seja, queridos, Deus, ele quer que a gente tenha a unção que Samuel desceu nas nossas vidas. Deus quer que nós vençamos os Golias da nossa vida, que nós sejamos treinados por Jonatas, mas também que nós tenhamos paciência com Saul. Mas é difícil verdadeiramente a gente mostrar o nosso caráter. Ou seja, a gente vai mostrar o nosso caráter quando a gente se dá de frente com Saul. Então, Saul é alguém para treinar o nosso caráter, para treinar o nosso equilíbrio. E Deus, ele quer que nós sejamos alguém segundo o coração dele, e ele vai colocar Saul, pessoas complexas, pessoas difíceis para a gente lidar, para que a gente possa treinar e ser pessoas com coração voluntário, coração cheio de amor, assim como foi Davi. Quinta pessoa e última pessoa que Deus usou para que Davi fosse alguém segundo o coração dele foi Natã.
Natan significa dizer que Deus levanta pessoas para nos confrontar, para nos restaurar. Muitas vezes, querido, a gente não é perfeito, às vezes a gente toma trilhos que às vezes vai sair fora. A gente está num rumo e às vezes a gente começa a pender. E Natan é alguém que vai lá e, olha, você tem que vir por aqui porque você está indo para lá. Tanto é que Natan nas nossas vidas, querido, não é para nos humilhar, não é para trazer vergonha para nós. Natan é para dizer o quanto Deus não quer que nós erramos. Davi, ele tinha adulterado. E aí Natan foi lá. E Natan começou a contar aquela história do fazendeiro que todos vocês conhecem. E aí ele falou daquela história e Davi ouviu aquela história, ele ficou indignado e falou assim, esse homem merece morrer. E Natan falou assim, olha Davi, esse homem é você. Porque Davi estava vivendo uma vida em pecado e achava que podia tocar normal. Mas Natan serve para dizer assim, olha, você não pode tocar sua vida normal estando em pecado. Você tem que se retratar, você tem que se arrepender. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e Ele perdoa os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Deus, Ele quer nos perdoar. Natan em nossa vida não é para nos destruir, queridos. Não é para nos envergonhar e nem para nos expor. Natan é gente que Deus usa com sabedoria e graça para nos repreender em amor. Davi ouve e fala, esse homem ele tem que morrer. Ele fala assim, mas Deus sempre levanta alguém para dizer, você está errado nisso, se conserta naquilo. E aí nós vemos aqui, querido, quanto mais, às vezes as pessoas, quanto mais alta tem a posição, mais é difícil aceitar Natan. Eu tenho minha posição aqui, eu não posso dar ouvido a Natan. Se você não ouvir Natan, você não vai ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Você não vai trazer alegria para o coração de Deus. Quando nós ouvimos Natan, nós entendemos que Natan está querendo nos levar para o prumo de novo. Nos colocar no trilho de novo. E nós vemos aqui, queridos, que nós temos que entender que Deus levanta Natan para dizer, eu ainda estou com os olhos sobre você. Precisamos, queridos, de um Samuel para ungir nossas vidas. Precisamos derrotar o nosso Golias para que ele não venha derrotar nossas vidas. Precisamos de um Jonatas que venha treinar nossas vidas para que nós possamos estar aptos para exercer o nosso chamado. Precisamos passar por um Saul, pessoas difíceis para que a gente possa moldar o nosso equilíbrio, o nosso controle. E nós precisamos de Natan para que possa nos orientar naquilo que nós podemos e possamos fazer algo errado. Deus, Ele quer que nós sejamos alguém segundo o coração dEle. Natan, queridos, ele pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser alguém, pode ser o tempo. Natan é alguém que quer nos corrigir para o melhor, porque quem ama, corrige, Deus nos ama e Ele nos corrige. Amém, querido? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa desejar no seu coração ser alguém segundo o coração de Deus. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estar aqui, Senhor, para mais uma ministração da Tua Palavra, no momento Crescendo na Verdade. Ó Senhor, chegamos à 19ª edição, um momento, Senhor, que nós começamos lá atrás, no começo da pandemia, desses momentos de crise que está assolando o mundo. Senhor, tem os irmãos ali que estão sofrendo, Senhor, com esse problema, com essa enfermidade. Senhor, tenha misericórdia, entra com providência na vida deles, Senhor, restabelece. E nós louvamos, Senhor, também pelos aqueles irmãos que já têm se recuperado, já estão nos seus lares. Deus, nós te glorificamos. Senhor, fica conosco, nos dá da Tua paz e da Tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse foi mais um momento Crescendo na Verdade. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.